Olá, terceiro ano. Vamos para o nosso segundo momento da aula de hoje. É no Caderno Integrado 2, disciplina de Geografia, aulas 23 e 24. E o conteúdo fala sobre consequências da produção excessiva de lixo. Na aula passada a gente já viu, né, o problema que é a gente produzir lixo em excesso, principalmente quando a gente consome demais, compra demais. E hoje a gente vai ver as consequências disso. Então, cuidado com o excesso de lixo. Então, ao longo dos anos, o lixo ele passou a ser uma questão de interesse global, ou seja, todos os países, todo mundo pensa nessa questão do lixo, do excesso de lixo. Por quê? Porque isso afeta a nossa vida, o planeta, todos os animais, tudo que existe na Terra. Porque devido à questão do consumo excessivo e também dos métodos de produção, acaba que a produção excessiva de lixo tem uma consequência sobre a nossa saúde, sobre o meio ambiente, tanto do solo, ou seja, da água, da terra, do ar, da paisagem. Então, a gente tem que ter muito cuidado e discutir essa questão do excesso de lixo. Lembrando que a quantidade de lixo produzida ela varia em função das práticas de consumo, ou seja, daquilo que a gente consome e o que a gente não serve mais para a gente joga no lixo, e dos métodos de produção. Então, digamos que uma empresa produz brinquedos, mas esses brinquedos que essa empresa produz, eles usam materiais muito ruins, e aí o brinquedo ele quebra fácil. O que acontece? Você que é consumidor, nós consumidores, se você compra um brinquedo que o material é bem ruinzinho, fácil de quebrar, qual é a lógica? O brinquedo vai quebrar mais rápido e quando quebra você vai fazer o quê? Vai jogar no lixo, E aí vai produzir mais lixo. Então, quanto mais coisas produzidas com material de baixa qualidade, mais esse produto vai quebrar, Quando você compra um produto ruim, que quebra fácil, então você está produzindo mais lixo. Então as empresas elas têm que produzir com material de qualidade e você na hora de comprar tem que prestar atenção se esse material é bom ou ele quebra fácil. Se quebrar fácil é melhor não comprar, porque em pouco tempo ele vai quebrar e você vai jogar no lixo, vai produzir mais lixo e assim continua o ciclo. Então aqui nessa imagem da página 37, vem mostrando as consequências disso, da produção de lixo. Observe a imagem, está aqui lixo jogado a céu aberto. Não façam isso, não joguem lixo em terrenos baldios. O terreno está lá não significa que é para jogar lixo, porque quando você joga lixo, isso causa vários problemas, Isso contribui com as bactérias, porque aquele lixo vai apodrecendo, bactérias e fungos, insetos, como rato, barata, Tudo quanto é de inseto vai se aproximar. Isso causa uma produção muito grande de gás carbônico, que não é bom para a nossa respiração. Contamina o solo, a terra, que está ali, pode contaminar o lençol freático e aí causar a poluição da água, além da doença dengue, que a gente sabe que onde tem lixo acumulado, pode acumular água quando chove e aí o mosquito se aproveita disso. Então, depende de nós, Olha as consequências do excesso de lixo. Primeira consequência aqui que vem destacando, o que eu já falei, Quando você descarta fora incorretamente o lixo, ele vai atrair bichos, vai atrair insetos, barata, rato, mosquito, mosca, e causa doenças como a zika, a dengue, diarreia e outras tantas. E também o lixo exposto ou queimado, ele gera vários gases que faz mal à nossa saúde, dos animais também e também da terra. Então, um exemplo disso são as doenças respiratórias causadas pelo
lixo exposto, ou seja, o lixo que fica no terreno baldio, o lixo que é queimado, então pode causar tosse, dificuldade de respiração, irritação na garganta, entre outras doenças. Então, nunca deixe o lixo exposto, nunca jogue lixo no terreno baldio e nunca queime lixo. Quando você queima, cria um gás muito poluente que faz muito mal para a nossa saúde. Um outro exemplo, sacolas, garrafas PET, embalagem de pirulito, pipoca e outras coisas, elas podem ser carregadas pela água da chuva e aí entope bueiro, causa alagamentos, né, inundações e aí você já sabe a consequência, né? Inundam casas, pode até destruir casas. Uma outra consequência, aliás, o chorume, que é esse líquido fedido, esse líquido mal cheiroso, que é produzido pelo lixo, ele pode contaminar a terra e chegar aos lençóis freáticos. Então, que é aquela água que tem debaixo da terra, né? Que jogam essa água lá nos mares, nos lagos, essa água ela vai para os mares, para os rios. Então, quando contamina o solo, a terra, né? E contamina o lençol freático, vai contaminar também o rio. Vai contaminar também o mar, o lago que estiver próximo. Então, quanto mais chorume se espalha, mais poluído vai ficando a água. Uma outra coisa que pode causar, como vocês podem ver, ó, aqui é um avião e aqui é uma ave. Então, pode causar acidentes aéreos, ou seja, que podem levar à morte de pessoas e de aves. Então, se tem lixo próximo a aeroportos, pode atrair urubus, por exemplo. Né? E esses urubus podem acabar colidindo contra o avião, causando um acidente. Na página 39, tem aqui algumas questões sobre o assunto que você vai responder. Então, questão 1, o excesso de lixo traz várias consequências para os seres vivos e o planeta. Então, você vai marcar um X na alternativa que apresenta algumas dessas consequências. Primeira opção, água limpa, solo rico em proteínas e surgimento de tucanos. Opção 2, contaminação da água, do solo, do ar, destruição das casas e atração de insetos, fungos e bactérias. Bactérias, fungos e insetos que irão contribuir para a saúde dos seres vivos. Marque apenas uma que traz a consequência do excesso de lixo. Questão 2, você vai relacionar a segunda coluna de acordo com as imagens. Então, aqui tem imagem 1, 2 e 3 e você vai escrever esse número aqui dentro desse quadrado de acordo com o que está escrito aqui, ok? Na questão 1 tem a imagem do avião e da ave aqui. Então, mortes de pessoas e aves seria, né? Então, o número 1, por exemplo, você vai escrever aqui, que são mortes de pessoas e aves, né, que o lixo pode causar. Aí você vai observar agora, contaminação das águas e do solo. Tem a ver aqui com a imagem 2 ou a 3. Produção de gases que fazem mal à saúde dos seres vivos e do planeta. Na imagem 3 ou na 2, aí você vai escrever o número, ok? Aqui nesse espaço, você vai escrever o que você e sua família faz com as embalagens de plásticos ou aqueles folhetos que quando você vai na rua, eles estão entregando, né? Folheto de dentista, uma dica, eu agradeço e nunca recebo folheto. Por quê? Porque eu não vou usar para nada, certo? Então, por que eu vou pegar? Toda vez que você pega um folheto, vai incentivar a empresa a produzir mais, porque acabou os folhetos, eles vão produzir mais. Então, eu não pego folheto, a não ser que eu realmente preciso. Se eu não precisar para nada, obrigada, mas eu não pego, tá? É uma dica. Enfim, mas o que vocês e sua família faz com as embalagens de plásticos e folhetos que vocês recebem quando vão à rua? E para finalizar, na última página, você vai observar esta imagem e depois com X marcar as alternativas da consequência do excesso de lixo. Então, observe aqui essa imagem
E depois você vai marcar aqui nos quadrinhos só aquilo que é consequência da produção de lixo. Consequência da produção de lixo, felicidade. O excesso de lixo produz felicidade na gente? Ratos, saúde, mau cheiro, dengue, amor, contaminação da água e bem-estar. O que a consequência da produção excessiva de lixo causa? Então, você vai marcar só aquilo que é consequência da produção excessiva de lixo, ok? Na próxima aula, a gente vai conhecer práticas sustentáveis, como contribuir na redução do lixo que produzimos. Um beijo e até a próxima aula!